Olá, pessoal. Eu sou Dulce Helena Cabello Passarelli, sou estomatologista e patologista bucal. Estou muito feliz e grata por participar desta ação do bem. Eu fico muito lisonjeada em mais uma vez estar presente com uma especialidade bem complexa e difícil, que alguns profissionais têm até dificuldade nos atendimentos. Eu quero agradecer à equipe da Colgate por me fazer este convite, e a Turma do Bem é um projeto extremamente valioso para os nossos atendimentos, para a saúde da população, e é uma ação que não deve parar, já existe há bastante tempo, e cada dia mais se consolida com uma ação com muita finalidade para o bem. Isso é muito grandioso para o profissional da saúde. Eu gostaria de me apresentar, assim, basicamente, em primeiro lugar, depois eu vou discorrer durante a aula. Por que a gente vai falar de estomatologia? Qual é a importância dessa especialidade para os nossos atendimentos? E, principalmente, pensando na saúde dos pacientes ou da população como um todo. Eu sou formada há 33 anos, exerço a estomatologia desde a universidade, tive grandes mestres que me incentivaram e que me ajudaram e fez com que eu pudesse desenvolver essa minha aptidão, essa minha vontade de ajudar as pessoas. Então, eu vou eu vou compartilhar a minha tela para que eu possa falar um pouquinho mais do meu trabalho dentro da estomatologia e, quem sabe, dividir, compartilhar, ensinar e aprender também um pouco deste grande assunto que eu tenho uma paixão muito valiosa, e os meus alunos, eu faço com que eles tenham uma vontade de querer saber mais por tantos atendimentos que eu fiz no decorrer desses anos, tá bom? Eu vou abrir a minha tela para poder compartilhar. Vamos lá. Então, eu vou começar com minha grande paixão, com um resultado de um trabalho de mais de 30 anos. Eu estou formada já há 34, que eu disse no começo. Esse livro foi lançado em 2017. É um atlas de estomatologia, e eu hoje considero ele como um grande triunfo da minha profissão. O Atlas de Estomatologia é um atlas de casos clínicos que eu atendi. Eu fiz um compêndio de alguns casos que pude atender durante todo esse período. Ele está disponível para vocês, e eu queria muito ter um livro para poder mostrar para os meus pacientes a lesão que ele apresenta, mostrar para os meus alunos e compartilhar, deixar uma literatura didática, visível, com imagens que fossem absolutamente úteis nos nossos atendimentos diários. E fazer um livro não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer muito trabalho, um grande empenho, uma dedicação enorme. E para que eu possa explicar para vocês como que eu consegui, né, como que eu tinha este sonho de fazer este livro, eu tenho um pouco da minha trajetória profissional e eu gostaria de compartilhar também com todos vocês. Eu sou mestre em estomatologia, patologia bucal, com habilitação em laser terapia. Eu fiz a especialização em docência no ensino superior. Eu trabalhei por 29 anos em universidades aqui dentro do estado de São Paulo. Hoje eu sou diretora clínica, proprietária e estomatologista exclusivamente com atendimento em pacientes com doenças bucais. E eu dando aula, eu percebi que faltava de existir uma lacuna dentro da internet de casos clínicos, de imagens recentes de pacientes com doenças bucais. Então, em 2010, eu criei um site que foi liberado para todos os alunos, para que eles pudessem estudar as lesões, estudar as doenças bucais, de tão importância nos nossos atendimentos. Eu trabalhei na Universidade Cidade de São Paulo, sou professora emérita, fiquei por
quase 30 anos lá, trabalhei em outras universidades, e trabalhei no serviço público, que também é uma grande honra. Eu fui cirurgiã dentista clínica geral por mais ou menos 15 anos, e nos últimos 15, 17 anos eu trabalhei como estomatologista, e este serviço me trouxe muitos atendimentos, eu fiz um trabalho de muita valia, tanto no sentido profissional como no sentido pessoal. Foi um trabalho que me engrandeceu bastante, atender pacientes carentes que tinham necessidades tanto de atendimento como necessidades de emoção, de carinho, de acolhimento, me fez uma pessoa muito diferente. Então, para mim, trabalhar no serviço público, hoje eu já não trabalho mais, eu encerrei um ciclo de 31 anos, mas é uma honra fazer parte de um serviço. Eu trabalhei na Prefeitura Municipal de São Paulo. E de tanto atender pacientes, algumas empresas hoje me solicitaram para que eu pudesse discutir alguns casos clínicos. Eu faço consultoria científica, trabalho numa empresa como speaker, então estão todos aqui divulgados para que vocês possam conhecer o meu trabalho. Se vocês buscarem na internet estomatologia online, vocês verão os meus casos, e eu tenho uma grande honra em dividi-los com vocês, tá bom? Passado essa fase, que é uma fase de apresentação, eu gostaria de explicar um pouco da importância do estomatologista dentro da nossa odontologia. Porque o estomatologista é um profissional que se faz tão necessário, e alguns colegas, não só da área odontológica, mas como da área médica, têm um desconhecimento, uma dificuldade de compreender por que o estomatologista é tão importante quando a gente pensa em prevenção de saúde, prevenção de doenças, por que a gente tem que ter esse especialista dentro da odontologia. Então, o estomatologista, eu vou começar um pouquinho com a palavra estomatologia, que é uma palavra que confunde bastante os profissionais, o público leigo, a população em geral e até os nossos pacientes que chegam no consultório. Estomatos é uma palavra que deriva do grego e significa boca, e o logos significa o estudo, ou a área de atuação. Então, a estomatologia é a especialidade cujo objetivo principal é o estudo das doenças bucais. Quem é estomatologista é o cirurgião dentista especializado em estomatologia. Então, isso tem que ficar muito claro para todos vocês. E o objetivo principal do estomatologista é diagnosticar e tratar. Muitas vezes, algumas doenças não são tratáveis, a gente não consegue um tratamento em nível ambulatorial, mas a grande maioria é o diagnóstico das doenças bucais, e muitas vezes essas doenças bucais estão associadas a algumas doenças sistêmicas. O estomatologista, ele estuda os efeitos farmacológicos das alterações sistêmicas em mucosa, em boca, tanto em tecido duro como em tecido mole. Ele estuda as condições genéticas que podem fazer com que o paciente traga uma doença com alteração em boca que seja um caráter genético ou hereditário. O estomatologista, ele investiga, ele busca sinal, ele busca sintoma dos pacientes com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente ou diagnosticar e também tratar o paciente que apresenta doenças bucais. Além do tratamento, ele faz o controle das doenças. Então, quando a gente fala em estomatologista, a amplitude dos atendimentos é muito extensa, tendo em vista a gama de doenças que existem. Muitos profissionais, quando falam em estomatologista, pensam só naquelas doenças graves, naquelas doenças que não têm mais um tratamento a contento, ou que o prognóstico seja um prognóstico ruim.
Mas nós devemos saber que as doenças, entre uma afta, que é uma doença extremamente comum, benigna, que aparece em muitos pacientes, até um câncer, que eu vou falar no último slide, que é uma doença grave, uma doença sistêmica, que provoca danos tanto emocionais como fisiológicos, muitas vezes anatômicos. Existe entre a afta e o câncer centenas, milhares de doenças que são diagnosticadas em consultório odontológico. E a busca por doenças, por alterações, faz parte dos nossos atendimentos. Então, quando a gente estuda a odontologia, o estomatologista é o profissional que tem aptidão para diagnosticar e tratar todas essas doenças. É muito importante que a gente releve a especialidade para que ela não seja uma especialidade onde a gente consiga oferecer um diagnóstico através de diversos meios de comunicação. É importante que o exame clínico, que a consulta estomatológica seja um grande diferencial nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, nos nossos trabalhos voluntários. A busca por alterações dentro das bocas, que nós tanto amamos, é uma das áreas mais assim, complexas dos nossos atendimentos. E quando a gente faz um trabalho voluntário, um trabalho num serviço público, as doenças existem em todos os pacientes. As doenças não escolhem nenhum tipo de paciente, nenhum tipo de profissional. As doenças aparecem em diversos âmbitos e o especialista em doenças de boca é o estomatologista. Ele busca por informações científicas, ele faz o diagnóstico e controle dessas alterações. E ele estuda a saúde do paciente, tanto geral como bucal, e trabalha tanto em nível individual, que é no consultório, como em nível coletivo, que são as universidades, os serviços públicos, as clínicas, os hospitais. Hoje, o papel do estomatologista dentro dos hospitais é fundamental para a prevenção e tratamento dos pacientes que se encontram acamados ou com dificuldades de fala, que foram submetidos a tratamentos mais mutilantes, que necessitam de uma mucosa saudável para poder ter um sistema saudável. Então, a nossa área de atuação é tanto no serviço, ou melhor, num nível individual, como num ambiente coletivo. E a estomatologia, para a gente fechar esse ciclo, ela tem múltiplas realidades. A gente não pode pensar no paciente que tem câncer, aquele paciente carente, o paciente que não tem condições de nutrição, mas a epidemiologia, a realidade das doenças, pode acometer diversos graus, diversas áreas, diversos níveis sociais. A doença não atinge só uma população. Lógico que existem alguns grupos que são mais suscetíveis a determinadas tipos de doenças, mas eu gosto muito de dizer, de explicar para o meu aluno, para o meu colega, que nós temos uma grande diferença entre estudar a patologia e estudar a estomatologia. Quando nós estudamos a patologia, são todas aquelas doenças clássicas. A patologia é a alteração clássica de uma doença. E a estomatologia é quando você interpõe a patologia dentro de um doente. Então, o que significa isso para a gente? Que cada doença mostra casos clínicos diferentes de paciente para paciente. Isso é fundamental para os nossos atendimentos. É fundamental quando a gente está atuando com uma área de abrangência muito grande. Qual é a população que eu vou atingir? Qual é o grau de informação? O que essa doença
traz de diferente para aquele perfil, para aquele biotipo, para aquele fenotipo, aquele fenótipo? Quais são as doenças em âmbito nacional são diferenciadas? Por que eu não devo comparar diagnósticos? Por que eu tenho que dar um diagnóstico individualizado? Porque cada paciente é um paciente. E este é o papel do estomatologista. Eu falo muito nessa diferença, eu insisto na importância da especialidade, tendo em vista a gama de doenças que vem nos nossos atendimentos, que aparece nas nossas clínicas. Quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente vê uma série de doentes, e cada doente traz uma doença com o seu quadro clínico característico. Então, as múltiplas realidades epidemiológicas fazem parte do trabalho do estomatologista. Indo um pouquinho mais para frente, caminhando um pouco, qual é a função do estomatologista, sendo um cirurgião dentista, a gente tem este mapa, este quadro. Quando a gente pega a palavra cirurgião dentista, é aquele profissional que está habilitado a fazer cirurgias dentais, né? Cirurgião dentista. A estomatologia, eu já disse para você, que é o profissional habilitado em diagnosticar e tratar as doenças bucais. Então, o cirurgião dentista, estomatologista, ele trabalha em todo o sistema estomatognático. Eu não estou desmerecendo nenhuma especialidade, eu acho que nós, cirurgiões dentistas, deveríamos ter a estomatologia como uma especialidade que fizesse parte do nosso contexto, do nosso aprendizado. Então, o sistema estomatognático faz parte de todos os nossos atendimentos, no sentido de identificar alterações, de elucidar diagnósticos, de interpretar dados clínicos. Eu caminho para o diagnóstico das doenças bucais. E esse diagnóstico, ele só vai existir se eu tiver um exame clínico criterioso, de caráter preventivo e curativo. Quando eu falo em prevenção, muitas vezes eu penso num trabalho voluntário. Eu trabalho com prevenção pensando naquela hipótese de não existir doença, de eu ensinar para o paciente, eu ensinar para a população que as doenças podem existir, mas que se eu trabalhar um lado de higiene, de nutrição, de alimentação, de hábitos viciosos, o paciente tem menor probabilidade de desenvolver algumas doenças. Mas eu também trabalho no caráter curativo. E quando o paciente chega já com a doença instalada, aonde que eu tenho que agir? Como que eu vou agir com esse paciente? Então, pensando no exame clínico, que é um exame de extrema importância nos nossos atendimentos, o exame clínico é aquele pautado, dividido em anamnese, onde eu colho informações do paciente, informações sistêmicas, informações de doenças, informações de família, informações de hábitos viciosos. Mediante a anamnese, eu caminho para o exame físico. O exame físico é aquele que eu lanço mão de todas as minhas habilidades técnicas, científicas, para poder colher informações visuais, táteis, olfativas. E quando eu tenho a somatória da anamnese e do exame físico, eu concluo um quadro clínico. E este quadro clínico só pode existir se eu interpretar aquilo que o paciente me diz. Se eu conseguir colocar em mente qual foi a importância daquela pergunta que eu fiz e qual foi a resposta que o paciente me deu para eu chegar numa etiologia. Etiologia é a causa das doenças. O porquê que a doença existiu. Essa doença existe por um caráter emocional, bacteriano, infeccioso, de uma maneira geral, as infecções. É uma doença autoimune? É neoplásica? Essa neoplasia é benigna ou maligna? É uma alteração com múltiplos fatores?
Dentro dessa etiologia, eu caminho para explicar, para ensinar, diagnosticar e tratar o paciente. Mas só se eu tiver todas essas informações antes de dar o diagnóstico. Então, a estomatologia tem a função de capacitar profissionais com conhecimentos específicos, avançando para a atenção do paciente que tem lesão bucal. Essa lesão pode ser benigna, pode ter um caráter potencialmente maligno ou até maligno. Sempre pensando em doença, sempre pensando na centena ou nas múltiplas doenças que existem e sabendo que o principal objetivo da gente ter uma prevenção e um diagnóstico precoce dentro da nossa área, que é a odontologia, é a prevenção do câncer bucal. Então, se nós formarmos profissionais com estas habilidades, ou com esta disposição de trabalhar pensando na saúde do paciente, sabendo que as doenças existem em diversos graus, que são diferenciadas de acordo com aquele paciente que é portador da lesão, nós vamos trabalhar uma área odontológica com fundo preventivo muito maior do que a gente pode ter ideia ou condição de trabalhar. Então, isso é muito importante. Eu falo disso há muito tempo. Eu ensinei os meus alunos, eu oriento os pacientes para que eles saibam que você é portador de uma lesão, se você sente uma alteração, é importante que o profissional a procurar, a diagnosticar, é o estomatologista. E este estomatologista é um cirurgião dentista. É a odontologia que é a base da formação do estomatologista. E é nele que ele vai ter um diagnóstico preciso de suas doenças bucais. Tá bem? Nós temos um estudo, já a previsão do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o próximo biênio de 20, na verdade eles colocam como triênio, de 20 a 22, 11 mil casos novos de câncer bucal em homens e 4.010 casos novos em mulheres. Este número é uma projeção. Se a gente trabalhar no sentido de prevenir, de educar, de orientar, nós podemos baixar esses números. E o câncer de boca, na verdade, é o 5º câncer mais frequente em homens. A previsão do INCA para os próximos anos é de 10.700 casos a cada 100 mil homens. E o 13º, segundo o INCA, em mulheres, variando de 3,7 para 100 mil casos de câncer bucal em mulheres. Se a gente buscar essa previsão, se a gente trabalhar no sentido de prevenir, de orientar, de auxiliar, de ajudar tanto a população como o paciente, como os nossos colegas e os novos colegas que estão vindo num mundo muito com dificuldade sanitária, nós estamos com uma saúde sanitária muito triste, nós estamos enfrentando uma doença muito grave e ainda nós não temos muitas condições de trabalho em cima dessa doença. Mas o câncer é uma doença que muita gente trabalha, que tem muita habilidade. Nós temos uma área médica muito envolvida com o câncer e a área odontológica e estomatológica tem obrigação de diminuir esses números no sentido de auxiliar e trabalhar tanto a prevenção como o diagnóstico precoce dos pacientes que são portadores de lesões bucais, em especial de lesões malignas bucais. Eu vou fazer um resumo muito rápido para que vocês entendam que a área, eu não trouxe nada de doenças dentais, mas que a área estomatológica, ela tem início nos lábios. Então, a gente faz o nosso primeiro exame físico do paciente, examinando a região labial.
A região labial, ela tem uma característica própria, ela pode ser mais avermelhada, menos avermelhada, alguns pacientes apresentam áreas mais esbranquiçadas, e aí entra a estomatologia. O que me importa? O que faz de diferente nos meus pacientes quando eu examino um lábio? Examinar não é só olhar, é palpar, é sentir. Eu posso palpar com os meus próprios dedos, eu posso utilizar um outro instrumento, eu posso utilizar um espelho e ter uma visão indireta, eu faço a inspeção, muitas vezes eu sinto o cheiro. Em alguns pacientes, eu tenho uma manobra clínica que se chama exploração. Então, eu devo fazer o meu exame iniciando a região de lábio, caminhando para a região de mucosa labial, onde algumas estruturas apresentam lesões, por exemplo, neste caso, é uma criança de 9 anos que trazia esta imagem. Hoje eu não estou aqui para falar qual é a lesão, qual é o diagnóstico, qual é o exame complementar. Eu estou aqui para orientá-los no sentido de façam um exame de toda a boca, não pensando só no dente, na gengiva. Faça um exame pensando em todas as estruturas que contemplam a boca, tanto em tecido mole como em tecido duro. Se tiverem que lançar mão de exames imaginológicos, lancem, solicitem. Se tiverem que utilizar de exames laboratoriais, exames de imagem extrabucais, é importante que a gente tenha mais subsídio, mais informação do paciente, para que a gente caminhe em diagnósticos precisos. Nós trabalhamos muito, as associações de classe trabalharam bastante para que nós, cirurgiões dentistas, pudéssemos fazer a solicitação de exames em laboratórios. Nós não tínhamos esta legalidade, era difícil. Hoje a gente tem habilidade e é legal o dentista solicitar exames laboratoriais, exames que façam parte do diagnóstico. Então, se precisar, eu estou, por exemplo, com essa paciente que tem essa lesão, que está localizada entre os dentes e em rebordo alveolar. É uma lesão que está relacionada ao osso? Será que está relacionada só aos dentes? Será que a paciente tem uma saúde geral a contento? Será que ela traz alguma doença que vai me influenciar no tratamento dessa lesão? Então, antes de utilizar as suas habilidades técnicas, que a gente tem, o dentista tem muita habilidade manual, ele tem muita condição de trabalhar com o pequeno. A boca é uma estrutura de difícil acesso, ela não é tão grande, ela tem a saliva, muitas vezes ela está escura, nós trabalhamos com sangue, então todas essas dificuldades fazem com que nós, dentistas, tenhamos mais habilidades manuais, mas não pensem só na sua habilidade, pensem na saúde do paciente. Com este caminho, pensando no todo, não só na boca, mas na estrutura, no sistema daquele paciente que está na sua frente, você pode ter diagnósticos mais técnicos, precisos e o tratamento muito mais eficaz. Esse paciente apresentava 3 úlceras de grande extensão, com halos avermelhados, significa que é uma doença, é uma lesão dolorida, que compromete as atividades do paciente, diminui a qualidade de vida. Um paciente com essa úlcera não consegue se alimentar. Um paciente com esta quantidade de lesão, ele não consegue ter uma qualidade de vida dentro de padrão. Então, aonde que ele vai? Qual é o especialista que ele vai procurar? É o médico? É o otorrino? É o gastro? Não, é o estomatologista. É a estomatologia que é a especialidade que pode oferecer um diagnóstico preciso para este caso. Mas não é só olhar, não é só tocar. A gente tem que ouvir o paciente e muitas vezes a gente tem que buscar exames para que possam nos auxiliar nesse diagnóstico. Então, isto é
estomatologia. É observar essa paciente trazia uma lesão muito difícil de ser observada. Só que ela tinha uma queixa, ela trazia dor. Doutor, eu estou com dor nesta região. E quando eu consegui tracionar, eu vi que embaixo da lesão, numa porção mais inferior, existia uma úlcera. Neste caso, essa paciente foi submetida a uma biópsia e o diagnóstico veio como carcinoma epidermoide. Uma lesão até que em fase inicial, mas que, porque ela trazia dor, a gente conseguiu, muitas vezes, ter um diagnóstico mais precoce. Muitos pacientes têm lesões que não têm dor, que não tem um quadro que ele possa ter uma queixa, e ele vai deixando. Muitas vezes não sabendo a quem recorrer, alguns profissionais com receio de trabalhar em cima dessas doenças, fazem com que a doença se exacerbe, atinja grandes proporções, algumas vezes atinja outros órgãos, e o prognóstico desse paciente se torna muito prejudicado ou debilitado. E eu termino, entre todas as áreas que a gente tem que examinar do paciente, ainda tem a língua ou a gengiva. A gengiva desse paciente, será que esse paciente, ele traz uma gengiva só porque ele não escova o dente? Essa área esbranquiçada é só porque ele tem um pouco de dificuldade na sua escovação? E essa cárie, será que é uma paciente adulta, com bastante perda de estrutura dental? Qual será a doença que a paciente tem? Qual seria um antecedente mórbido que a gente tem que perguntar para a paciente? Neste caso, era uma paciente que fazia uso de medicação controlada, constante, que tinha dificuldades na sua higiene, porque não estava bem emocionalmente. Essa gengiva se apresentava extremamente sangrante. Ao menor toque, ela mostrava sangramento. A placa bacteriana, o biofilme presente em todos os dentes. Às vezes, o paciente não consegue escovar. Muitas vezes, ele não tem condições de ter uma escova de dente. E algumas vezes, ele tem os dois. Ele tem a escova de dente, ele sabe escovar, mas ele não está em condições emocionais para fazer esse tipo de higiene. Isso é grave. Era uma paciente que necessitava de orientações em relação à sua higiene. Eu fiz um trabalho multidisciplinar com o médico, psiquiatra da paciente, fizemos a troca da medicação para que ela melhorasse um pouco a sua condição emocional e pudesse devolver ou ter de volta a sua habilidade motora. Porque escovar o dente, você precisa de um pouco de habilidade, pequena habilidade. E se o paciente apresenta um quadro de dificuldade emocional, se ele está em péssimas condições de cognição, essa paciente estava muito debilitada. Então, aqui é o trabalho do estomatologista, estudar o caso e muitas vezes fazer a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, trabalhar com outros profissionais para que a gente possa ter a nossa valorização. O estomatologista, o cirurgião dentista, ele tem uma importância fundamental na saúde do paciente. Uma frase clássica: a saúde começa pela boca. E muitas vezes a gente ultrapassa essa frase querendo fazer outras ciências ou outras especialidades. Então, vamos devolver a saúde do paciente para que a gente possa ter a melhora do quadro sistêmico do paciente. Este outro caso, que hoje eu atendo muito frequentemente, são pacientes que trazem doenças em língua. A língua é um músculo, é uma estrutura que traz muitas alterações, tanto avermelhadas, como esbranquiçadas, como pigmentadas. E essa alteração de língua me mostra que o paciente tem alguma dificuldade de saliva, está com pouca salivação, que a gente chama de xerostomia. Era uma colega, essa paciente, que dizia que tinha ardência em todo o dorso de língua. Ardência também é uma doença hoje frequente, é uma doença moderna, contemporânea. Muitos pacientes hoje
trazem quadro de ardência. E qual é o profissional que trata ardência? Quem tem que trabalhar com ardência? Primeiramente, se você chegar no seu consultório, você é cirurgião dentista, é você que tem que saber que é para um especialista dentro da área odontológica que você tem que encaminhar, que é o estomatologista. A estomatologia contempla todas essas áreas de atuação. Então, uma língua que tem um caráter avermelhado, será que tem alguma correlação com a área de fala, de orofaringe? Tem alguma correlação com os seios da face? Tem alguma correlação com a oclusão? Com a mastigação? Tudo isso está envolvido dentro do nosso trabalho, e é aí que o estomatologista tem a sua área de atuação. É aí que a gente mostra o nosso trabalho. E para fechar os pacientes, isso é o grave. Isso é o prognóstico ruim. Esta lesão de diagnóstico tardio. Aqui não precisa ser especialista para você diagnosticar. Qualquer profissional, nem precisa ser profissional. Um paciente leigo que tem que você mostra uma língua dessa, ele fala, isso é grave. Essa é uma doença muito grave. Então, este paciente que trazia esta lesão, uma lesão esbranquiçada, com algumas áreas ulceradas, sangrantes, extremamente dolorida, de bordas endurecidas. Essa lesão não apareceu em uma semana, em 20 dias. Essa lesão tem aproximadamente 6 meses ou mais. Então, o paciente começa a procurar o profissional, ele não consegue um diagnóstico preciso, ele se ausenta, ele não sabe onde ele vai, às vezes ele vai em nível hospitalar e não tem um estomatologista, não tem um especialista para poder diagnosticar, ele vai deixando. Porque em fases iniciais, essa lesão é uma lesão de câncer. É um câncer em língua, é um carcinoma epidermoide. Essa lesão em fases iniciais, ela é indolor. Ela não começou desse tamanho. Ela tem tamanhos bem menores. Mas essa lesão, quando caminha para agressividade, para exacerbação, ela se mostra muito agressiva. E todo esse halo esbranquiçado, a borda endurecida, conferem a esta doença um prognóstico pior. Aqui, o profissional tem a habilidade de fazer o diagnóstico, mas o câncer, sendo uma doença sistêmica, quem trata o paciente de câncer é o oncologista. Mas nós, cirurgiões dentistas, estomatologistas, temos a principal função, que é o diagnóstico precoce. Orientar, não deixar evoluir, não deixar que essas lesões se mostrem cada vez maiores e comprometam muito a saúde do paciente. Função do estomatologista é a prevenção e diagnóstico precoce em doenças bucais. Isso é um foco que eu queria deixar para vocês. Eu estou extremamente feliz em participar desta ação. Estou feliz por ajudar. Eu vou deixar um WhatsApp, meu Instagram, o Instagram da clínica onde eu trabalho, e um atlas. Ele está disponível na internet, mas está disponível também comigo. Eu não sei se vocês têm interesse. Esse telefone é um telefone que eu tenho acesso, vocês poderão ter acesso direto comigo. Eu agradeço bastante a Colgate por me chamar. Eu tenho umas dúvidas para responder. Eu vou sair um pouquinho. Vamos lá. De 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade? A sua predisposição de ajudar o próximo. Olha, eu acho que o brasileiro, ele tem uma condição, uma genética já própria de solidariedade. A maioria dos brasileiros adora ajudar. Então, eu considero que o brasileiro, eu daria nota, eu não vou dar 10, porque o 10 você não melhora, eu daria nota 9, porque a gente sempre precisa melhorar, pensando em solidariedade como um todo. Então, o brasileiro tem condição, ele é muito solidário, mas eu só não vou dar 10 para que ele melhore cada vez mais. Se eu já participei de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo, se sim, pode descrever essa sua experiência? Trabalhei muito tempo. Aliás, eu trabalho até hoje, só que hoje um pouquinho menos.
Trabalhei em prevenção de campanha de câncer, trabalhei em prevenção de doença bucal, trabalhei em escolas da prefeitura, fazendo a prevenção de cárie, ensinei escovação, eu fazia um trabalho preventivo, além do meu horário de trabalho, para ensinar as crianças a escovar o dente. Eu adoro ensinar a escovar o dente, eu adoro trabalhar de voluntariado com os alunos, levei muito aluno para fazer trabalho comigo e participar de campanha de prevenção, tanto em São Paulo como em regiões próximas, até no estado de São Paulo. Então, eu sempre fiz esse lado de ação. Que emoção e sentimento? Fazer estomatologia, para mim, já é muito emocionante, né? Eu tenho uma paixão em fazer estomatologia. Hoje nós estamos trabalhando com bastante estética dentro da odontologia, mas eu ainda estou no foco da doença. Então, que emoção que eu tenho? Ensinar o paciente a escovar dente, ensinar o paciente a olhar a sua boca, fazer o autoexame, ensinar os meus alunos a examinar uma boca contento, tirar dúvidas de alunos e mesmo de colegas, para mim é um sentimento muito gratificante. Então, a emoção que eu tenho é uma emoção de alma, de coração, de fazer um trabalho para o próximo. Sempre tive essa participação. Você tem alguma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou a sua vida, o seu jeito de ver as coisas? Olha, como eu trabalho com pacientes com doenças, eu sempre vejo a doença no outro com um caráter de melhora para aquele paciente. Então, que história que eu posso contar? Quando você consegue orientar um paciente para que ele não evolua para uma doença mais grave, isso me faz muito bem. O que influenciou a minha vida? Quando eu entrei na universidade, que já tem bastante tempo, eu adorava a escovação, o trabalho de prevenção de cárie. Mas quando eu estudei a estomatologia, foi aquilo que parece que me abriu um canal para eu poder ajudar, para eu poder colaborar, e eu queria cada vez mais auxiliar as pessoas, porque o mundo tem muita coisa que é difícil da gente resolver, nem todo mundo tem as nossas vantagens, tem as nossas facilidades, né? Quando a gente vê um paciente que necessita do teu trabalho, que necessita da tua acolhida, do teu carinho, naquele momento você se sente muito bem. Então, sempre foi isso. Aliás, eu faço isso até hoje com os pacientes. Na sua opinião, o que motiva ou desmotiva as pessoas a serem solidárias? Olha, eu acho que a solidariedade é um pouco de formação. Você traz uma solidariedade familiar, uma solidariedade de pais, né? Seus pais são solidários, você acaba vendo este mundo, vivendo o mundo, você acaba criando filhos solidários, então você faz parte de um contexto. O que desmotiva, muitas vezes, é a falta de carinho das pessoas. Eu acho que se as pessoas fossem mais amáveis, elas seriam mais solidárias. A gente não tem que fazer a solidariedade para receber em volta. É uma coisa inerente. Você faz o bem e, sem querer, ele volta para você. Você não precisa falar que você faz o bem. O fazer o bem faz bem para a alma, faz bem para o coração. Então, desmotivar a pessoa é quando ela não tem um carinho dentro dela. Então, a falta de amor da própria pessoa desmotiva a solidariedade. Eu acho que as pessoas precisam se amar mais. É a minha opinião. Se eu já fui ajudado, eu sou ajudada até hoje. Primeiro, eu fui ajudada pelos meus pais, que eu tive condição de estudar aquilo que eu queria, sempre me ajudaram no sentido de me formar, estimular o meu estudo. A minha família sempre me ajudou. Os meus filhos me ajudaram para que eu pudesse continuar na minha profissão. Eu tive grandes mestres que me ensinaram muito, eu devo muito a eles. Eu tive meus alunos que me ajudaram demais em todos os meus trabalhos, as minhas auxiliares em todos os UBSs que eu trabalhei, nos meus consultórios, nas universidades, todo mundo me ajudou. Mas eu acho que quem mais me ajudou e me ajuda hoje são os meus pacientes. Eu adoro atender pacientes. Eu trabalho com pessoas há mais de 35 anos.
Então, ser ajudada por eles, porque cada um tem a sua história, e você doa a sua história para que essa simbiose seja uma coisa para melhora da saúde, nos faz uma pessoa muito melhor. Então, a ajuda, olha lá, como eu senti ao ser ajudada, eu sou feliz por ter sempre essa ajuda. Deixa eu completar que eu tenho esse livro de tantos pacientes que os meus colegas me mandaram, que os meus alunos me mandaram, que eu pude atender com muito carinho, com muita dedicação. Eu me sinto muito feliz por ter ajudado. Esse livro aqui é todo um livro de doenças. São todos os pacientes que trouxeram alguma doença na minha cadeira e eu deixei registrado. Eu agradeço muito a Colgate por fazer parte desse trabalho. Eu conheço o trabalho e eu acho que quanto mais a gente ajudar, menos doença e menos pessoas com poucas condições de saúde nós teremos. E nós, profissionais de saúde, temos uma função fundamental na busca de felicidade, na busca de solidariedade, na busca de amor ao próximo. Muito obrigada. Agradeço, Colgate, por participar. Um beijo, obrigada.